eu vou abrir, Nath, com esse bastidor do Yuri Pita, que a gente trouxe agora há pouco, que eu falei porque conecta com o último ponto do meu bastidor aqui, quando falo com o Centrão. E veja, eles dizem, olha, o desafio da terceira via é se manter de pé. Olha o tamanho da pressão no PDT para não deixar a candidatura de Ciro ser esvaziada de vez. Yuri. Vamos lá, é uma resolução que foi editada dentro do partido, pela cúpula do partido, assinada pelo presidente Carlos Lupe, que trata basicamente de criar uma fiscalização de fidelização partidária, de fidelidade partidária. Ou seja, é um comitê que, tanto no nível nacional quanto nos estaduais, mas é claro que o objetivo maior é a questão nacional, fiscalizar se os candidatos do PDT estão de fato fazendo campanha para os candidatos e para os aliados do PDT nos estados. E, basicamente, a gente está falando desse risco de alguns candidatos debandarem e abandonarem Ciro Gomes na sua corrida presidencial. E aí, isso acaba ocorrendo por quê? Porque já havia uma resistência à própria candidatura de Ciro Gomes neste ano de 2022. Muitos parlamentares, principalmente deputados federais do PDT, uma boa parcela já queria ir para Lula. Há também alguns que queriam, tem alguns setores que até flertam com o bolsonarismo em alguns estados da região Nordeste, por exemplo. Mas a grande questão é precisar criar uma comissão de fidelidade partidária para verificar se os candidatos do PDT estão fazendo campanha para o seu candidato a presidente da República, que é, mais uma vez, Ciro Gomes. E a outra preocupação importante diante desse cenário de derretimento da campanha de Ciro Gomes, das dificuldades de manter o seu patamar de intenção de votos que tem caído aí nas pesquisas ou tem ficado. Havia uma expectativa se ele iria superar os 2 dígitos, mas ele está mais perto dos 5% do que dos 10%. Pelas últimas pesquisas. Esse Datafolha, por exemplo, ele ficou com 7%. A grande questão é o Ceará, que é não só o estado de Ciro Gomes, do próprio Ciro Gomes, mas hoje o principal reduto do PDT em termos de ter máquina ali do governo estadual. Perder essa atuação no governo do Ceará, e isso ficou em risco diante do racha com o PT, o fato de ter ido o PDT com Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, e o PT tendo lançado o deputado estadual Eumano Freitas, rachando essa base que há 16 anos governa o Ceará, coloca em risco ali a possibilidade, porque hoje o deputado federal Capitão Wagner é o líder nas pesquisas, ele concorre pela União Brasil, tem feito um discurso ali não tão próximo do bolsonarismo, do presidente Jair Bolsonaro, mas é um candidato que tem muita identidade com o eleitor bolsonarista por assumir bandeiras em relação à segurança pública, ao armamentismo mais próximas do presidente Jair Bolsonaro. Renata, posso te pedir para trazer, a gente estava debatendo aqui no grupo, né, que foi quando o Yuri conseguiu a confirmação, tem o texto. Aliás, a resolução o Yuri mandou, né, Yuri, pra gente? Exato. Tá aqui, se o Edu puder mostrar, obrigada, gente. Então, vamos colocar no ar aí a resolução, que é para pressionar a militância do PDT, os deputados do PDT, os vereadores do PDT, enfim, a militância do PDT a fazer campanha para Ciro Gomes. Ciro Gomes está desmilinguindo. Renata Agostini, isso mostra o tamanho da pressão e da dificuldade dentro do partido, né? E da dificuldade do próprio Ciro também em se manter no jogo com viés competitivo. Rê. Não, super, né? A gente está vendo aí basicamente uma medida antidebandada, né? Uma preocupação da cúpula do PDT de segurar as tropas. Por quê, gente? Existe uma frustração de expectativa gigantesca quando a gente olha o que está acontecendo no PDT. Ainda que tivesse difícil atrair aliados, eles falavam, não, olha, agora com o início da campanha, a coisa focada, a gente vai ver que Ciro vai avançar um pouco, a gente vai conseguir trazer alguém para o espaço do vice. Isso não aconteceu. Agora, em agosto, né, o Ciro vai se firmar ali na casa dos 2 dígitos, essa pressão ela vai se arrefecer um pouco e a gente vai chegar mais bem posicionado para a campanha na TV. Olha, Ciro não só não chegou e se firmou nos 2 dígitos, como está aí ameaçando se desidratar. Esse revés no Ceará, ele é muito crítico. E, para completar, a gente tem a principal campanha, a campanha que lidera as pesquisas já há muito tempo, que é a campanha do PT, olhando para os números de Ciro, olhando para o eleitorado de Ciro e fazendo assim, ó. É uma estratégia definida pela campanha do PT de ir atrás desse eleitor. Avançando aqui um pouco, mas só dando esse dado.
dos pontos comemorados pelos integrantes da campanha de Lula sobre a pesquisa de ontem do Datafolha é, de novo, um percentual baixo do eleitor cirista, do eleitor do Ciro, que se diz completamente decidido a votar nele. Está na casa dos 35%. Então, esse é um dado que a gente consegue externar como existe uma fragilidade que cerca esse percentual de 7%, né, 7%, 6%, a depender da pesquisa, que Ciro tem hoje, que é um percentual que o encolhe frente ao que ele começou. Ele começou ali com 8%, 9%, mirando chegar nos 2 dígitos, e não chegou. Então, é um sinal de alerta muito grande na campanha de Ciro Gomes, e isso que o Yuri nos traz dá para vocês uma ideia do quão preocupados estão os integrantes do PDT. Renata Agostini, eu vou seguir com você. Yuri, na verdade, eu quero voltar, porque assim, eu acho muito sintomático e acho que a gente precisa deixar o tamanho da notícia que o Yuri traz, né, bastante evidente. Eu vou até pedir para a Nath, se puder engordar a nossa tarja, Nath, escrevendo ali na tarja de baixo, né, a tarja que a gente chama pretinha, né, que isso é uma medida, né, para garantir, para evitar que Ciro seja cristianizado pelo próprio partido, para evitar que ele seja abandonado pelo próprio partido. E isso, Yuri, no momento em que, aí de novo, né, a campanha, a gente vai avançar um pouco para o que vem na semana que vem. A campanha vai para a televisão na semana que vem, tá? Vai para a TV aberta. Você vai ter entrevistas no jornal da TV aberta mais assistido do Brasil, que é o Jornal Nacional. Você vai ter a estreia das campanhas na televisão com a propaganda de rádio e TV no sábado. Vai ser a primeira vez que as campanhas vão para a TV aberta. E Ciro é o que tem menos tempo de TV. Então, ele está lutando para segurar esse estoque de votos, que em algumas pesquisas, em alguns momentos, já chegou a 10 pontos percentuais e agora está ali em 7, 6, lutando com poucas armas. Ciro não conseguiu fazer alianças. Ciro não conseguiu, por conta de não ter conseguido fazer alianças, não conseguiu ampliar sua presença na televisão. Soraya Tronic e Simone Tebet têm mais tempo do que ele, bem mais tempo do que ele. E, nesse momento, o partido está tendo, a direção do partido está tendo de entrar de sola para evitar que Ciro seja cristianizado, ou seja, abandonado pela própria sigla, com uma semana de campanha eleitoral na rua. Pois é, Dani, tem um outro aspecto que o próprio Datafolha ajuda a gente a entender, é que Ciro Gomes vai bem em grandes centros urbanos, porque o discurso dele, do programa, o Plano Nacional de Desenvolvimento, toda a retórica de Ciro Gomes, ela vai melhor em grandes centros urbanos, entre mais escolarizados, entre pessoas de maior renda. Tanto que, por que eu mencionei o Datafolha? A gente pegar aqui, fazer o recorte pelos 3 estados que o Datafolha pega, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, Ciro Gomes tende a ir melhor em São Paulo do que no Rio, do que em Minas. E aí, por que eu estou fazendo esse contorno, que é um pouco contraintuitivo em tamanho de eleitorado? Mas porque Minas Gerais, como aquele retrato mais fidedigno socioeconômico do Brasil, tem bolsões de pobreza mais parecidos com o Nordeste, em que o discurso de Ciro Gomes não pega. Não por acaso, é o que eu ouvi também hoje de integrantes do PDT. Voltou-se a falar não só no discurso ali do Programa Nacional de Desenvolvimento, que é a grande retórica de Ciro Gomes, ele falou daquele programa de renda mínima, inclusive batizado de Eduardo Suplicy, e voltou a falar da história de limpar o nome das pessoas com o nome sujo no SPC, que é uma proposta de 4 anos atrás. Ou seja, tem aí também um indicativo de que está difícil de achar qual embocadura vai funcionar melhor para conseguir fazer esse índice de intenção de votos de Ciro crescer. E aí, sem propaganda, com pouco espaço de propaganda e correndo o risco de não ter capilaridade pelo país e em outros estados, isso vai se tornando cada vez mais um problema justamente para Ciro Gomes conseguir segurar o que tem, conseguir mais votos e aí não conter o contrário, não conter essa sangria que vai em direção ao ex-presidente Lula, até pela afinidade ideológica de PDT e PT, que são partidos do campo da esquerda.